Fala galera, beleza? Seja bem-vindo ao canal Entre a Cruz do Mundo, meu nome é Caio, sou estudante de Teologia pelo Instituto Reformado de São Paulo e a gente vai reagir aqui a coisas que me mandaram. Se você quer que eu reaja às coisas, vai lá no meu Instagram e manda no meu direct. A gente troca uma ideia por lá, beleza? Primeiro aqui eu vou fazer esse vídeo já ignora essa mulher aqui embaixo, que ela só fica a fotinha dela ali só pra farmar conteúdo, né? É muito interessante esses caras que ficam só assim, né? Não sei o que. E faz conteúdo em cima do conteúdo próximo. Meio que só compartilha, né? Pra dizer que é personalizado, né? Até pra não banir da plataforma, coloca lá uma fotinha, então fica lá assim, né? Então desconsidera essa moça aí que eu nem sei quem que é. Você acredita que Jesus nasceu do Espírito Santo? E Maria. Então ele não é da tribo de Eudá, porque Deus não é tribo. Mas Maria é de que linhagem? Maria é judia. A descendência de Lucas é sobre Maria. Mas a Torá diz claramente, e aqui a gente já vai ver que não bate com a Torá, que as Shvatim, as tribos de Israel, são passadas de pai para filho. Isso faz a Torá ser dos judeus, sim. É pai, filho, que são das mesmas tribos. O ventre judaico tem que ser da mãe. E isso coloca em algum grande xeque quem foi Jesus. Porque se ele é concebido pelo Espírito Santo, Deus não é judeu e Deus não pertence à tribo. O senhor quer que eu esclareça? Antes do nosso professor aqui, que eu esqueci o nome, esclarecer, eu vou dar a minha opinião antes dele pra ficar mais legal. Cara, eu tenho uma opinião meio complexa que talvez não consiga explicar. O Ela falou que Jesus é filho, né, do Espírito Santo com Maria. Eu não sei se eu vejo exatamente dessa forma, eu vou tentar explicar. Pra mim, ele é um... Até travei aqui. É muito complexo mesmo, cara. Tipo assim, ele é 100% homem, 100% Deus, certo? Então, como 100% homem, ele tem que ser gerado. Então, ele foi gerado de forma sobrenatural. Beleza? Ele não tem o pecado original e sua geração já foi, né, tipo, sobrenatural, né? Tipo, nasceu de uma virgem e tudo mais. Então, biologicamente, é complicado a gente analisar essas coisas. A gente tem um DNA de Jesus para falar de, por exemplo, ele teve gênese de Maria, o DNA de Maria, o DNA de José, né, veio da descendência de Davi, questão de DNA, né, porque ele foi feito sobrenaturalmente, né, e ele é 100% Deus, por isso que foi o Espírito Santo que foi lá e tocou Maria, né. Lógico que vai caber algumas heresias aqui, de falar que, né, o Espírito Santo é marido de Maria, né, e teve relação. Tem heresias que falam de... Algumas heresias falam de Jesus ser tipo um semideus, sabe? Então, tipo assim, é muito complicado a gente tentar tratar desse assunto e tentar explicar uma coisa muito complexa. Porque, ao meu ver, né, pode me corrigir se eu estiver errado, eles falam até que, tipo, se ele é filho de Maria, né, do Espírito Santo, e filho adotivo de José. Pra mim, ele é filho adotivo tanto de Maria quanto de José, tá bom? Maria foi tipo... Não sei quanto que se é errado esses termos, tá? Né, o politicamente correto, mas sei lá, como se Maria fosse uma barriga de aluguel, entendeu? Ele não é filho necessariamente de Maria, nem de José, porque ele foi gerado sobrenaturalmente, ao mesmo tempo que ele é filho de Maria e de José. Isso aí que é a complexidade, certo? É a dupla natureza. Porque ele é 100% homem e 100% Deus. Igual eu falei, não tem como testar o DNA. Mas pra mim, se fosse ver a parte terrena e testasse o DNA, ele seria tanto de José quanto de Maria, porque houve uma coisa sobrenatural. Por isso que na descendência dele, na genealogia, tem a genealogia de Maria, mostrando que Maria é descendente de Davi, e depois mostrando que ele é da descendência também de Davi na parte de José. José é descendente de Davi. Tanto que ele falou lá, os judeus, ele descende do pai, certo? O Gênesis, a tribo, né? E quando Jesus nasceu, José teve que ir lá registrar ele. E no tipo de registro que ele foi lá fazer, separado por tribos, ele foi da tribo de Judá, e no registro tá tipo que ele é descendente de Davi, sabe? Tipo, tem umas paradas de registro mesmo, tipo o cartório da época, certo? E aí tem seus documentos que comprovam tudo isso, né? Tá também a narrativa bíblica e tudo mais. Então essa parte da geração de Jesus eu não sei se eu consigo explicar direito, mas é isso, a geração dele foi divina, certo? Ele é 100% Deus, ele é fruto do Espírito Santo, porém ele também é fruto de Maria e de José terrenamente, né? Lógico que não teve relação, certo?
No... Mas eu acho que alguma coisa não, acho que alguma coisa sobrenatural aconteceu é ruim, né? Tenho certeza que algo sobrenatural aconteceu. Mas essa parte biológica, mano, é muito complicada a gente discernir. Então, se tem algum estudo teológico que explique melhor isso, me manda que eu tenho muita vontade de ler. Cara, esse é um assunto que eu tenho muita vontade de estudar e de ler. Mas eu também acho complexo, e eu acho que na minha cabeça essa ideia que eu disse funciona melhor do que quando eu tento explicar, certo? Então, tipo assim, e são coisas que são mistérios, cara, são mistérios de Deus. Deus ele não tá preocupado em explicar como que foi gerado, como que foi o negócio. Ele só fez e falou, é assim, né? Falou por cima. Até porque eu acho que nossa limitação humana de intelecto não ia conseguir compreender a complexidade de Deus, certo? Do mesmo jeito que a gente não entende como que é a natureza de Deus, a natureza de Jesus, né? Sendo 100% homem, 100% Deus, certo? Tem umas coisas assim, que a gente explica, mas tem uma limitação na explicação, certo? A questão da trindade também, né? A gente explica, mas tem uma limitação na explicação. E tem uma limitação do nosso entendimento também. Então é mais ou menos isso. Parece essa questão, que é muito importante que o senhor trouxe. Sim. Olha lá o dedinho da moça, só porque eu falei. Primeiro, muito do que eu falei aqui foi escrito por judeus. Então, se é para ser judeu, Paulo era judeu. Para nós, todos desvirtuados. Poderia ser que esses judeus dissessem o mesmo do Senhor. São judeus. Eu acho que Paulo foi aluno de Gamaliel, que era neto de Hilel, o fundador da maior escola judaica de todos os tempos. Assim, eu tô falando aqui de coisas que judeus disseram. Eu sei, mas os judeus disseram que Paulo foi um mina. Sabe o que é mina? Ele foi um cofer. Ele saiu do caminho. Alguns judeus, outros não, né? Outros entenderam que o judaísmo e cristianismo eram a mesma coisa. Porque o Antigo Testamento e o Novo são um só. E quando eu disse que não devemos nada ao Antigo Testamento, preste bem atenção. Porque foi diante da sua sugestão de que os cristãos abandonassem o Antigo Testamento e se detivessem apenas ao Novo. Eu não considero isso respeitoso, assim. Não que o senhor fez desrespeitosamente. O judeu não é detentor. Quem pode ler o Antigo Testamento não é só o judeu. Não, isso eu não falei. Porque todo mundo pode. E isso, porque nós cristãos entendemos que o Antigo Testamento é um livro cristão. É isso que eu estou lhe dizendo. Então por que vocês não cumprem as 613 mitzvot? Cumprimos em Cristo Jesus e nem o Senhor cumpre, porque não existe mais templo. É verdade, então a gente cumpre toda... Essa pegou, cara. Nem vocês cumprem porque não tem como. Realmente não tem como mais ser plenamente judeu, plenamente hebreu, porque o mundo mudou, cara. As coisas mudaram, não tem como cumprir tudo as leis que falam. E sabe o que é complicado também? Se o Messias viesse hoje, né, igual eles estão esperando ainda, não teria como comprovar que ele é da descendência de Davi, como foi comprovado com Jesus, né? Igual eu falei, tinha a documentação, o lugar de registro, tudo mais, tudo que comprova a sua linhagem, tanto da sua tribo, tanto da sua descendência mesmo, sabe? Se você veio de Davi ou de outra pessoa. Porque hoje os povos são muito misturados, cara. Ninguém é, tipo assim, puro alguma coisa, né? Um puro hebreu, um puro americano, né? O brasileiro mesmo, nós somos uma mistura de várias raças. E essa mistura de várias raças já alcançou todos os países praticamente, sabe? É muito difícil ter um país totalmente puro, né? A não ser que seja um país fechado, exclusivista, né? Com uma ditadura. Porque hoje a gente consegue, né, viajar para qualquer lugar do mundo e migrar para qualquer lugar do mundo, né? Então é muito difícil. Não tem uma ciência que dá para comprovar se o Messias viesse, se ele é da descendência de Davi ou não. Que isso é uma coisa fundamental da profecia. O Messias ele tem que vir da linhagem de Davi. Então estamos no mesmo ponto. Agora, eu cumpro em Cristo Jesus, e o judeu não tem como cumprir. Porque em Cristo, a lei é como Moisés. Aponta a promessa, mas não é capaz de entregá-la. Josué é como Jesus, entrega a promessa. Em Jesus a promessa foi entregue. As 613 leis são resumidas para 10 no 10 mandamentos, que apresentam Deus. O processo de santificação é a busca da lei. Quando a lei diz assim, não mentirás, é porque Deus é a verdade. Quando diz não adulterarás, porque Deus é fiel. Quando diz não roubarás, porque Deus é confiável. Nós cumprimos. E Jesus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, no verso 27, ele reduz ainda mais. Quando questionado qual é o maior dos mandamentos, ele diz amar a Deus com toda a sua alma, seu coração e o seu entendimento. É errado. É errado da perspectiva do Antigo Testamento. Mas o Deus encarnado tem autoridade para fazer isso. É muito interessante isso, né? Que isso ele cumpriu toda a lei, né?
né? E é muito interessante isso. Tem que ser Jesus o Messias, cara, porque Deus não mandou mais nenhum profeta, né? Não tem como ser judeu necessariamente, né? Ou, sei lá, Deus abandonou eles. Porque, cara, por mais que exista uma perspectiva governamental no Messias, né? Né, no caso da época, lá libertado do Império Romano, se a gente for ver a libertação espiritual que a gente tem, cara, é idêntico ao Messias, cumpre todas as promessas, sabe? Tipo assim, o que mais tem de relevância do que a salvação eterna da sua alma, né, do pecado, né? Os rituais todos eram para livrar do pecado. Aí chega um ritual pleno de Jesus Cristo, o Deus encarnado, para livrar do pecado de maneira plena. Aí fala, não é isso. É a libertação terrena que a gente quer. Tipo, não dá pra entender, cara. Tudo ritual segue, aponta uma coisa, na hora que essa coisa chega, fala, não é isso que a gente quer, não. Né? Não dá pra entender. Então é isso, Jesus cumpriu toda a lei, ele é o Messias, ele veio salvar a nossa alma, salvar para a vida eterna. Ele morreu, ressuscitou e um dia vai voltar. E não só o Paulo, né, que era fariseu, tem o Nicodemos também, que questionou Jesus e ele praticamente entendeu, né, que Jesus era o Messias lá, né? Não conta muita história dele depois, mas pelo menos na minha perspectiva parece que ele se converteu, né? Mas que ele continuou sendo um fariseu, né? Apesar que fariseu também não era necessariamente uma coisa ruim, né? O movimento farisaico foi uma coisa necessária para a história dos judeus, né? Os macabeus, os fariseus. Aí, só que no contexto, quando veio o Messias, eles acabaram se tornando os vilões, né? Porque eles praticavam muito as leis, colocavam leis sobre leis e esqueciam o verdadeiro propósito da lei, né? Aí veio Jesus e explicou tudo, né? Cara, o Sermão do Monte é uma grande explicação da lei de Deus, sabe? Ele expõe várias coisas, né? Várias coisas se tornam até mais difíceis de se cumprir, porque o pecado não está só na nossa prática, mas no nosso coração. E Jesus expõe tudo isso, né? E toda a sua mensagem, cara, de morte e ressurreição, as coisas que ele fala, ele afirma que é Deus e é isso, cara. Então, cara, se arrependa dos seus pecados e crê em Cristo. É esse o caminho, cara, para a vida eterna. Beleza? Espero que tenham gostado. Não esqueça de dar um like, se inscrever no canal, compartilhar com os amigos aí e manda mais react. Pode mandar. Entra lá no meu Instagram e manda as coisas no react. Não esquece de clicar nos links na descrição também. Vou deixar umas coisinhas aí para dar uma fortalecida no canal. Escrevi um e-book sobre oração. Vou deixar o link aqui também. Se quiser clicar, dar uma olhada. Certo? Vai ser muito gratificante, ajuda bastante o canal aqui, beleza? Até a próxima. Fui!